Olá, meu nome é Bruna Mário da Rosa, sou advogada há 11 anos, tenho pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Previdenciário, sou corretora de imóveis e desde 2021 estou como Procuradora Jurídica do município de Júlio de Castilhos, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Hoje vou conversar com vocês sobre licitações, pontuando conceitos, objetivos e as modalidades previstas na chamada Nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, dando ênfase nas principais mudanças, no que é novidade. Vou fazer um paralelo de como era e como vai ser a partir da vigência da nova lei. Lembrando que agora, em 31 de março de 2023, houve a edição da medida provisória número 1167, que prorrogou a validade de 3 leis sobre compras públicas até o dia 30 de dezembro de 2023. A chamada Antiga Lei de Licitações, Lei 8666 de 93, o Regime Diferenciado de Compras, chamado de RDC, previsto na Lei 12.462 de 2011, e a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002. Essa prorrogação ocorreu devido a um pedido dos prefeitos que estavam reunidos na 24ª Marcha de Brasília em defesa dos municípios. E conforme a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, mais ou menos 60% das cidades não conseguiram cumprir o prazo inicial de adequação à nova lei, que era 1º de abril deste ano, necessitando de mais tempo para se adaptar às novas regras. Como fazer o treinamento dos servidores, implementar as mudanças nas rotinas administrativas e também fazer os investimentos necessários em tecnologia. Então, até o dia 30 de dezembro de 2023, os órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual e municipal, podem publicar editais pelo novo regimento ou pelo regimento antigo. Basta que a opção escolhida esteja expressamente indicada no edital ou no documento de contratação direta. Importante frisar, é expressamente vedada a combinação da legislação antiga com a legislação nova. Ou tu usa uma, ou tu usa outra. E essa possibilidade de utilização da Lei 8666 de 93 até o dia 30 de dezembro deste ano, trouxe outras consequências. Por exemplo, se em dezembro de 2023, agora, um determinado ente realizar uma licitação com base na Lei 8666 de 93, o contrato gerado por essa licitação será regido pelas regras da Lei 8666 enquanto durar a vigência do contrato. Então, mesmo após ser revogada pela Lei 14.133 de 2021, a Lei 8666 continuará sendo utilizada naqueles contratos que foram feitos com base nela pelo tempo em que eles durarem, podendo inclusive serem prorrogados até o prazo máximo que suas cláusulas autorizarem. Lá em 2024, 2025, 2026 e em diante, o contrato vai seguir as regras da 8666 de 93. E com relação ao âmbito de aplicação, enquanto a 8666 previa expressamente a aplicação ampla da lei, incluindo as empresas estatais, a Lei 14.133 de 2021 limita o seu alcance às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. Mas com relação às empresas estatais também é exceção, pois as disposições penais da Lei 14.133 se aplicam às empresas estatais. Bom, após essas considerações iniciais, considero importante fazer a definição de licitação. Por quê? Por mais que pareça ser o básico, muitas vezes entendemos do que se trata, mas ao sermos questionados, não sabemos definir. Licitação nada mais é do que um procedimento administrativo, um conjunto de atos através do qual o ente público, municipal, estadual ou federal, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se encaixe nas condições fixadas no instrumento convocatório, naquele edital, a possibilidade de formularem propostas, garantindo a igualdade de condições a todos. E dessas propostas,
O ente selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, licitação é um conjunto de atos, com condições estabelecidas em edital, que visa dar igualdade de condições aos participantes e chegar na melhor proposta para o ente público. Mas quais são os objetivos da licitação? Quanto aos objetivos, o procedimento licitatório tem 4 finalidades principais. Primeiro objetivo: assegurar a seleção da proposta que seja capaz de trazer o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Aí tu pensa, o que seria o ciclo de vida do objeto? O ciclo de vida do objeto é um termo utilizado para se referir à utilização do objeto ao longo do tempo. Não basta analisar apenas o preço e a qualidade do item no momento da aquisição. É necessário olhar para o futuro e analisar os custos com, por exemplo, a manutenção, a durabilidade, a desvalorização, a forma de descarte daquele determinado produto. Tudo isso compreende o ciclo de vida do objeto e deve sim ser levado em consideração na hora da seleção da proposta. Segundo objetivo: assegurar o tratamento isonômico, igualitário entre todos os licitantes, bem como a justa competição. Esse objetivo reafirma alguns dos princípios que estão expressos lá no artigo 5º da lei, como a igualdade, a competitividade, a impessoalidade. E cá entre nós, a nova lei trouxe lá no artigo 5º um rol bem expresso de princípios, bem extenso. Vale a pena ser feita a leitura. Terceiro objetivo: evitar as contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. E agora, Bruna, o que significa sobrepreço? O que significa superfaturamento? A própria Lei de Licitações traz os conceitos no artigo 6º, incisos 56 e 57. Não vou ler os incisos porque é a letra fria da lei. Mas sobrepreço é o que trata de orçamentação. O preço orçado de um determinado item é muito superior aos preços praticados no mercado. Neste caso, a administração ainda não sofreu o prejuízo, não há o dano ao erário. Já no superfaturamento, ocorre quando há um dano ao patrimônio público, por diversas razões. Como medições inadequadas, a empresa fez 500 metros de calçamento, mas a medição lá atestou que a empresa fez 560 metros. Deficiência na execução de um serviço ou de uma obra que diminua a sua qualidade. Fraude no orçamento a favor do contratado. Cláusulas contratuais que estabeleçam recebimentos antecipados. Prorrogação de contratos sem justificativa e com custos adicionais para a administração. O superfaturamento pode se manifestar de diversas formas e gera um prejuízo ao erário. Em resumo, no sobrepreço ainda não houve o dano ao erário. Esse dano vai se materializar apenas se houver a contratação, apenas se firmar o contrato. E no superfaturamento, já ocorreu dano ao patrimônio público. No que tange ao preço manifestamente inexequível, a lei traz a definição apenas no que consiste a obras e serviços de engenharia. Com relação às obras e serviços de engenharia, diz a lei que ocorre a inexequibilidade da proposta quando a proposta for inferior a 75% do valor orçado. E a lei diz mais. Diz que se a proposta for inferior a 85% do valor orçado, a administração já deve ligar o alerta verde, deve exigir uma proposta adicional. Por exemplo, a reforma da sala da farmácia básica do município. Precisa uma rampa de acesso, precisa modificar as divisões, coisa pouca, um orçamento de 100 mil reais. Caso na hora da abertura das propostas, uma empresa traga um orçamento para a realização deste serviço de R$ 74.900. Essa proposta será inexequível. Por quê?
porque o valor é menor que 75% do valor orçado. Matemática de advogado, número redondo para não ter erro. Mas caso o orçamento dessa empresa seja de R$ 84.900, para a proposta ser aceita, é necessário que seja exigido pela administração pública uma garantia adicional, justamente para garantir que aquela determinada obra vai ser realizada por aquele valor orçado. A lei, para os outros casos de aquisição de produto, não define o que seria inexequibilidade. Vamos ter que analisar caso a caso. Bom, já pontuamos 3 objetivos: a seleção da proposta mais vantajosa, assegurar o tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes, e o terceiro, evitar o sobrepreço, superfaturamento e o preço manifestamente inexequível. Vamos para o quarto objetivo. Quarto objetivo: incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável em todos os seus aspectos: aspecto ambiental, aspecto econômico e o aspecto social. Esses são os 4 objetivos principais da licitação. Agora, nós já conversamos sobre o conceito, sobre os objetivos. Quem vai impulsionar todo esse processo pela nova lei de licitação? Sabemos que pela Lei 8666, em regra, quem comandava a licitação era uma comissão denominada Comissão de Licitação. E agora? Segue da mesma forma? Como será feito o trâmite? Pois bem, segundo a nova lei, a autoridade máxima deve designar os agentes públicos, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, para desempenhar essas funções essenciais da licitação. Os servidores devem ser escolhidos pelos que possuam qualificação e não possuam parentesco até o 3º grau com os licitantes, nem tenham qualquer vínculo com eles. Deve ser observada a segregação de funções. Então, um mesmo ente não pode ser designado para atuação simultânea em funções de risco. Isso tudo foi pensado para reduzir a possibilidade de ocultar erros e ocorrer fraudes. E esse princípio da segregação de funções vale para o assessoramento jurídico e também para o controle interno da administração. Pela nova lei, como regra, o papel de condução da licitação cabe ao agente de contratação. E esse agente de contratação deverá obrigatoriamente ser servidor público efetivo. Ele deve ser do quadro permanente e será auxiliado por uma equipe de apoio. Mas o agente de contratação responde individualmente pelos atos que ele pratica, porque o poder de decisão é dele, do agente de contratação. Essa é uma mudança muito significativa, porque, em regra, não haverá mais a comissão de licitação como ocorria na Lei 8666 de 93. Agora, há a equipe de apoio. Lembram que há pouco eu falei que, como regra, a condução da licitação caberá ao agente de contratação? Pois é, nós temos algumas exceções. No pregão, o agente de contratação vai ser chamado de pregoeiro. É a mesma função, mesmo tudo, só vai ser chamado de pregoeiro. No leilão, pode haver a contratação de um leiloeiro oficial, ou então um servidor pode ser designado para fazer as vezes do leiloeiro. A lei não fala quais os critérios de escolha desse servidor. A lei apenas menciona que, caso haja opção por contratar um leiloeiro oficial, essa contratação poderá ser feita por credenciamento ou por licitação na modalidade pregão. Ainda, além do pregoeiro, do leiloeiro, como exceção, vamos ter a comissão de contratação. Essa comissão deverá ser composta por 3 servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, pelo menos. Essa comissão poderá substituir o agente de contratação nas licitações para bens e serviços especiais, e ela será obrigatória na modalidade de licitação diálogo competitivo. Olha aqui a modalidade nova, criada pela nova Lei de Licitações. Depois, vamos conversar um pouquinho sobre ela.
Temos ainda um último caso especial, a possibilidade de ter a banca. O que é a banca? Pois bem, a banca é responsável por atribuir notas sobre quesitos quantitativos da proposta técnica. Isso ocorre quando o critério de julgamento for de melhor técnica e preço. Mas a banca só é responsável por dar a nota da proposta técnica. Quem conduz a licitação segue sendo o agente de contratação. Bom, um monte de modificação, um monte de regrinha nova, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Todas essas mudanças têm o objetivo de trazer maior segurança, maior confiabilidade ao processo licitatório. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre um dos assuntos mais importantes da Lei de Licitações, as modalidades. E são as modalidades que definem o procedimento da licitação, os ritos, os caminhos, as etapas da sua realização. De início, já temos uma grande mudança. Na antiga lei, havia definição de modalidade pelo valor estimado da contratação. Isso não existe mais. Agora, o que define a modalidade de licitação é única e exclusivamente a natureza do objeto. Pela nova lei, temos 5 modalidades de licitações. 1. Pregão. 2. Concorrência. 3. Concurso. 4. Leilão. E 5. Diálogo competitivo. Desse rol, já tiramos algumas conclusões lógicas. A nova lei extinguiu o RDC, que por muitos era considerado modalidade de licitação, extinguiu a tomada de preço, extinguiu o convite. E outra informação importante é que as modalidades de licitação não podem ser combinadas. Não podemos confundir modalidade com critério de julgamento e procedimentos auxiliares. É interessante, antes que o nosso tempo acabe, que possamos conversar um pouquinho sobre as peculiaridades de cada uma dessas 5 modalidades que estão na nova Lei de Licitações. Vamos começar pela concorrência. A concorrência é a modalidade de licitação utilizada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Mas o que seria bens e serviços especiais? Pela nova lei, o conceito é residual. Então, vai ser especial aqueles que não são comuns. Quando houver a necessidade de classificar um produto ou um serviço como especial, necessariamente vai ter uma motivação. Ah, eu não consigo descrever objetivamente, é um bem complexo, será mais ou menos nesse sentido. Se não for comum, será especial. Outra pergunta: qual a diferença entre obra e serviço de engenharia? Também temos a definição na nova lei. E segundo ela, obras é toda atividade privativa de arquiteto ou engenheiro e que inove no espaço físico, na natureza, ou ainda que altere significativamente o imóvel. Já o serviço de engenharia seria a atividade que implica a obtenção de uma determinada utilidade ao imóvel e que não se enquadre no conceito de obras. E o rol aqui é mais amplo. São serviços privativos de arquiteto, de engenheiro ou de um técnico especializado. Vamos a um exemplo. Uma reforma de uma sala de aula para ser transformada numa sala multimídia. É necessário o acompanhamento de um profissional, mas não inova no espaço, não tem tanta modificação, nem altera substancialmente o imóvel. Então é um serviço de engenharia. Até porque essa sala multimídia vai trazer uma utilidade material ao imóvel. A concorrência admite todos os critérios de julgamento, com exceção do maior lance. Ou seja, temos na concorrência menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. A segunda modalidade, vamos falar no pregão. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória
para aquisição de bens e serviços comuns, pelo critério de julgamento de menor preço ou do maior desconto. A Lei de Licitações fala que o pregão será usado se puder definir objetivamente os padrões de qualidade e de desempenho do objeto. Por exemplo, a compra de uma caneta. Vai colocar lá no edital: caneta de esferográfica azul, escrita fina, corpo transparente. Eu tranquilamente consigo definir objetivamente o produto, então eu utilizo o pregão. A próxima modalidade de licitação que vamos falar é o concurso. E o concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. E o critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e se destina à concessão de um prêmio ou remuneração ao vencedor. O concurso segue um rito próprio. As regras e condições são estabelecidas no edital, que deve ter pelo menos a qualificação a ser exigida dos participantes, a forma de apresentação do trabalho, as qualidades de realização e o prêmio que será dado ao vencedor. Passamos para o leilão, que também sofreu modificações na nova Lei de Licitações. Vocês lembram que na Lei 8666 o leilão se aplicava apenas à alienação de bens móveis e que para o imóvel se utilizava a concorrência? Então, agora pela nova lei, o leilão é a modalidade utilizada para alienação de bens imóveis ou de bens móveis e serão alienados por quem oferecer o maior lance. Embora o artigo 6º, inciso 40 da lei, mencione que o leilão é utilizado para bens inservíveis, essa restrição não faz sentido. Até porque o próprio artigo 76, inciso 2 da lei, abre a possibilidade para qualquer bem móvel, excetuando apenas os casos em que a licitação é dispensada. E como o objetivo da nova lei é justamente simplificar as escolhas das modalidades, podemos sim dizer que o leilão é utilizado à alienação de qualquer tipo de bens, seja móvel ou seja imóvel. Importante mencionar que o leilão não vai exigir registro cadastral prévio, nem vai ter fase de habilitação. Por quê? Isso porque é o pagamento à vista. A pessoa vai lá, arremata, paga o valor, retira o material. Não importa o cadastro ou habilitação, então simplesmente não vai ter. E agora, por último, mas não menos importante, a modalidade criada pela nova Lei de Licitações, o diálogo competitivo. Ouso dizer que a modalidade é mais complicada, mais complexa. O diálogo competitivo nada mais é do que a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza um diálogo com licitantes selecionados por critérios objetivos. Como assim? Bom, o diálogo competitivo é para desenvolver métodos inovadores para resolver os problemas enfrentados pela administração. Vocês notam que é para caso bem específico? Em resumo, o diálogo competitivo pode ser utilizado para contratar um objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, onde se necessite adaptação das soluções disponíveis no mercado. Tem que definir, através do diálogo, a solução técnica mais adequada, os requisitos para concretizar a solução, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Mas como vai funcionar isso? Bom, depois de fazer uma seleção prévia, a administração vai marcar uma reunião com cada um dos licitantes selecionados. Vai debater com cada um o problema e as possíveis soluções. Um diálogo de verdade. Como as reuniões são individuais, a administração não pode divulgar, não pode revelar para os outros licitantes as soluções que já foram propostas. Esse diálogo, essas conversas, essas reuniões serão conduzidas pela comissão de contratação. Aquela que nós mencionamos antes, que é composta de no mínimo 3 pessoas. E depois que se encerra esses diálogos,
a administração encontra a solução que atenda às necessidades no caso concreto. Aí sim será divulgado o edital com a solução específica escolhida e os critérios que vão ser utilizados para a seleção da proposta. Tudo muito técnico, tudo muito vago. Vamos pensar junto num exemplo? Determinada prefeitura precisa de um software específico de gestão, algo que não tem criado, que não tem à venda e que precisa atender aquela demanda específica de um setor. Bom, a prefeitura vai publicar a necessidade, o fim a que se destina o software e selecionar os possíveis licitantes. Esse é o diálogo competitivo. Bom, assim, nós pontuamos uma introdução à nova lei de licitações, com um tapinha nas 5 modalidades de licitações e as suas principais características, as principais mudanças nesse período de transição, que a princípio se encerra em 30 de dezembro desse ano. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído de alguma forma dos assuntos relacionados à Lei 14.133 de 2021. E fico à disposição, quem ficou com alguma dúvida ou tem algum questionamento, pode me contatar, me seguir nas redes sociais ou um e-mail para o bruna.mariodarrosa@gmail.com. Desejo a todos uma excelente segunda Jornada Internacional de Direito, Law Week. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada!